Olá, meus amigos, aqui é a Aline Laredo. Em meio a essa crise, a gente não tem resposta pronta para tudo, mas o que é que nós temos? Cenários e temos montagem de previsibilidade. Eu coloquei aqui para vocês de uma forma bem prática e fácil para tentar ajudá-los a criar essa visão. Isso daqui vai servir tanto para o pequeno empresário, para o médio empresário e para o consultor, tanto os advogados, os outros especialistas, porque é assim que eu estou fazendo na prática eu vou montar para vocês. Aqui eu montei de forma ilustrativa a crise financeira no quarentena Covid. Por onde que a gente começa? Inicialmente vamos começar pela montagem dos cenários. Primeiro a gente vai ter que pegar e saber o que é um cenário otimista, pessimista e realista. Para a gente montar cada cenário desse, a gente tem que trabalhar com premissas. Esses cenários eles são importantes, gente, para que o empresário não tome aquelas decisões precipitadas de não vou conseguir pagar minha folha no dia 5, então demite todo mundo. Aí começa a estudar as formas de demissão. É necessário estudar a crise. Antes disso, é mais necessário ainda que o próprio dono conheça o seu negócio. Ele tem que saber tudo que se passa dentro do seu negócio. A ajuda dos especialistas é necessário, mas elas trabalham com o proprietário. Os especialistas trabalham com a diretoria. É indelegável a missão de conhecer o seu financeiro. Empresa nenhuma vai conseguir sobreviver dessa crise se não tiver pleno conhecimento das suas finanças. E finanças, gente, não é só aquele caixa, não é só a folha de funcionários. Conhecer as finanças de uma empresa é conhecer a saúde financeira daquilo ali. Então, vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa montagem aqui, tá? Outra coisa, vai ter perda, com certeza. Vai ter gente que vai sair da crise acabado, não vai sobreviver à crise. Em contrapartida, vai ter gente que vai sair balançado, mas não quebrou. E vai ter gente que vai sair reinventado, com novos modelos para o seu próprio negócio. Novos tipos de atendimento, novos tipos de venda de serviços, serviços que eles achavam que nunca iam parar para fazer, e novas ideias, porque o ócio, ele traz aquela visibilidade do que você achava que era impossível. Vamos lá? O que eu vou montar aqui para vocês? Primeiro é importante dizer que não existe resposta correta para todo mundo. Cada empresa vai ter que montar o seu cenário. As opções, principalmente em relação à medida provisória 917, na área trabalhista, elas são para todos. Mas para a gente dar essa orientação, a gente tem que ver cada caso. Vou mostrar aqui para vocês, inicialmente, a questão do cenário otimista. Por que eu preciso ter um cenário otimista? Porque pode ser que esse cenário me ajude a visibilizar uma situação muito melhor do que eu esperava. E aí, se melhorar muito melhor do que todo mundo esperava, você vai ter condições de vender? Você se preparou? De repente você colocou todos os seus empregados em férias. Antecipação de férias. E aí? O cenário foi muito melhor do que a gente imaginava. Você vai deixar de vender o que você precisa vender. Então a gente precisa ter um cenário otimista. Um cenário pessimista é aquele muito pior do que a gente acha que vai ser. Por quê? Porque eu também preciso estar preparado para aquilo, para que eu consiga agir com atitudes já programadas, não ser pego de surpresa. E o meu cenário realista? O meu cenário realista são aquelas ações reais, são aquelas ações baseadas em lições aprendidas já de outras crises, aquela sensação de que eu já vi esse filme, eu já sei mais ou menos como é. E por que não copiar, tentar estudar atitudes que estão sendo realizadas pelos concorrentes? Outras empresas do seu mesmo ramo, o que eles estão fazendo? Por que eles decidiram fazer aquilo? Qual é o resultado que eles estão tendo, tá? Então, gente, dentro de cada cenário desse, tanto do otimista, do pessimista, como do realista, a gente vai ter que estudar as premissas para montar cada cenário. Inicialmente, o que eu tenho? Eu tenho a perda de faturamento, eu tenho que saber estimar qual é a perda de faturamento que eu vou ter dentro de um cenário otimista, dentro do pessimista e dentro do realista, tá? Inicialmente, a gente pega o quê? Quantos dias de shutdown, quantos dias de portas fechadas eu vou ter? Por exemplo, a gente pode montar aqui sobre perda de faturamento um cenário otimista com 10 dias de shutdown, um cenário pessimista com 15, 20 dias de shutdown e um cenário realista, vamos dizer assim, com 30 dias de shutdown, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai começando a trabalhar essas ferramentas.
Depois a gente tem que saber exatamente quantos dias será de apagão. Por quê? Porque a gente tem que prever como que eu vou trabalhar dentro disso aqui tudo. Isso daqui é o que a gente chama da nossa curva de crescimento, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu até já deixei pronto, esse meu pincel não tá muito bom, mas vamos dizer que nós temos aqui a nossa linha do dinheiro. Aqui eu tenho a linha do tempo. Essa que eu botei escura aqui é o crescimento da curva do Covid, tá? Então eu vou pegar os meus 3 cenários e eu vou fazer como se fosse isso, ó. Um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista, tá? Isso tudo é importante para eu conseguir identificar como é que ficaria o meu crescimento dentro desses 3 cenários. E aí, o que eu tenho mais aqui? Estratégias para retomada. Eu tenho que definir como é que eu vou voltar ao mercado. Eu vou voltar do mesmo tamanho que eu estava? Eu vou voltar ao mercado maior, menor? A gente tem que entender que essa prática hoje, tanto do home office, quanto das estratégias que estão sendo tomadas, elas vão ter reflexo lá na frente. Empresas que tinham 2 andares alugados, que funcionavam em 2 andares em prédios, elas tiveram sucesso no home office, continuaram conseguindo ser produtivas, elas vão se enxugar, elas vão diminuir. E na volta ela vai ver que não vai ser necessário ela ter 2 andares. E aí ela vai ficar só com 1. Isso daí é um formato de previsibilidade, tá? Quais são as estratégias de retomada? No meu cenário otimista, eu consigo atender todo mundo? No meu cenário pessimista, eu já estudei quem que eu vou ter que demitir, quem que vai ter que ficar, quem que vai voltar do home office, quem vai continuar trabalhando via home office porque foi produtivo. E no meu cenário realista, tá? E aqui eu vou ter que entender... Próxima premissa, entender as finanças do negócio. Já falei para vocês, indelegável. O dono tem que saber trabalhar as finanças do seu negócio. Se você não sabe, se você não tem intimidade para isso, as chances de você não conseguir sobreviver a essa tempestade são extremamente altas. Então já pega essa lição, aprende, invista. Invista em cursos, invista em especialistas para lhe ajudar, mas é muito necessário. É impossível sobreviver a isso ou a outra crise que pode vir, talvez não tão forte como essa, se você não tiver conhecimento real do seu financeiro, tá? E aqui, gente, priorizar ações emergenciais, não definitivas, incerteza. Isso daqui, por exemplo, é o que eu estou ajudando muitos colegas e clientes a saber, a tomar essa decisão. Por quê? Uma empresa chega para mim ali, eu tenho 100 empregados, vou demitir 70. Baseado em que ela vai demitir 70? Com medo do dia 5, da folha. Mas se a gente monta esses cenários e a gente monta várias cenas, eu consigo explicar para ela que talvez não seja necessário demitir 70. Dependendo do modelo e da curva que ela está trabalhando, pode ser sim que ela precise demitir, mais 20 ou 30. E aí ela vai se reestruturar para um próximo modelo. Para a gente conseguir botar isso em prática, eu coloquei aqui algumas estratégias, né, tática, a força dessas ações que vai levar com que a gente tome decisões nesse cenário. Principalmente, gente, eu tô tentando resumir aqui de uma forma bem rapidinho por vocês. A gente poderia passar mais de 2 horas falando de um quadro desse, tá? Tô tentando fazer da forma mais simples possível. Negociar dívida, jogar para frente. Todos fornecedores estão dispostos. É melhor que ele receba organizadamente para frente do que ele não receba. Então, ninguém pode ter vergonha de nada. Ligue para o seu fornecedor e peça. Os bancos já estão com linha de créditos aí para esse parcelamento. Inclusive tem vários programas, o Santander, o Itaú, o 60+, eles estão jogando para frente. Então peça, ligue para o seu fornecedor e diga, olha, não posso pagar assim, me dá um dia daqui, faz uma troca acolá, tá? Cortar supérfluos. Esses supérfluos, eles vão ser enxergados agora. Tem muita empresa que não enxergava que aquilo era supérfluo. Isso daí vai fazer com que empresas emagreçam e fiquem talvez tão produtivas quanto. Um grande exemplo que o home office está ensinando são aquelas grandes áreas que as empresas tinham que manter ar-condicionado, suplementos e tal, que vão ser supridas pelo home office ou pela utilização dos espaços abertos, sabe aquelas baias que não tem identificação, não tem foto de ninguém, não tem lugar certo, simplesmente fica os utensílios de trabalho, tomada, acesso à internet, impressora, e o colaborador que chegar para trabalhar vai pegar qualquer espaço que esteja vazio. Isso daí vai ser completamente
completamente viável, tá? Rever a estratégia com os funcionários. É aqui que eu puxo a brasa para minha sardinha. Não existe resposta correta. O empresário, ele tá sem dinheiro, mas ele tem que ter estratégia, ele tem que ter planejamento, ele tem que saber jogar esse jogo de dados. Senão ele realmente vai ficar fora. Pequenos negócios vão quebrar? Vão. Vai ter perda para todo mundo? Vai. Isso é óbvio. Mas o bom estrategista de negócios aqui, ele vai sair dessa. Outra coisa, igual como tem gente que morre pelo coronavírus que já vinha de outras doenças, existem empresas que já vinham doentes também. Tem muita empresa que já vinha quebrada. Tem muita empresa que já vinha vendendo no almoço para pagar a janta. Então, com certeza, essa daí, elas serão índices de morte. Não tem como fazer milagre. Tem estratégia, mas milagre não tem. Então aqui entram as medidas da medida provisória trabalhista 927. Aqui a gente vai conseguir enxergar quem vai ser demitido, quem precisa ir para home office, quem vai se arriscar deixando a conta aí para o governo, para o Estado pagar. São teses. Dá para usar todas, Aline? Com certeza. Mas cada caso tem que ter uma receita, igual médico. Me traz o problema, eu te dou o diagnóstico e a gente vai procurar o remédio. Não tem resposta certa para todo mundo. Outra tática que eu estou indicando é dispor bens para vendas. Por exemplo, você tem uma frota de 5 carros, estão parados, você não está vendendo. Quando a gente fizer a retomada do shutdown, que você conseguir enxergar os seus cenários, que você voltar menor, você não vai utilizar aqueles 5 carros. Então coloca pelo menos um carro para vender. Ai, ali ninguém está comprando nada. Está sim. Tem muita gente com dinheiro aí, muita gente estruturada, muitas empresas estruturadas que elas vão comprar as menores e vão comprar num preço baixo. Regras de mercado, isso existe em qualquer lugar, não é novidade aqui pro Covid. Então, por exemplo, se você tem uma dívida de 80 mil hoje, 80 mil resolveria o seu problema, você não está conseguindo pegar dinheiro em banco, você tem uma frota de 3 carros, na volta do shutdown você vai conseguir trabalhar com 2 carros, vende um. Você tem um caminhão parado que fazia entrega, venda. Ah, Aline, mas eu não vou conseguir um preço bom. Todo mundo vai sair perdendo. Se a sua dívida era 80 mil, o seu bem vale 100, mas você consegue vender por 80, é um ótimo negócio, porque a tua dívida vai crescer em relação a juros e atualizações monetárias. Muitas dívidas serão judicializadas, não se enganem, o judiciário é caro. Então você vai ter bolso para sustentar um processo, uma disputa judicial. Isso tem que ser avaliado também, tem que ir para a planilha. Às vezes é melhor um acordo, que as duas partes fiquem incomodadas antes da judicialização do que após judicialização. Outra coisa, amigos, é a busca de parcerias. Às vezes o empresário não abriu a cabeça ainda para isso. Tem gente, sim, com dinheiro no mercado e procurando oportunidade. Então, muitas vezes, o seu negócio, ele é um bom negócio. Ele é interessante, ele dá lucro, mas ele não tem liquidez. Ele não está líquido, seu potencial financeiro está todo entijolado, ele é concreto. E você não está conseguindo essa liquidez para poder sobreviver à crise. Procura, quem sabe aquela pessoa que te procurou há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, quando você estava super bem e você disse não para aquela sociedade, começa a telefonar. Tem gente interessada, se seu negócio é bom, tem gente interessada. Vale a pena uma parceria de risco agora, para não morrer afogado. E outra, gente, soluções inovadoras, novas estratégias, produtos inéditos, todo mundo pode se reinventar. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, casas noturnas, né, casas de shows, eventos, foram assim as áreas extremamente mais atingidas. Eles estão, por exemplo, com decretos extremamente longos, suspendendo os alvarás de funcionamento. Então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de um barzinho super badalado. Esse barzinho faturava, vamos dizer, 10 mil reais por dia, lotado, 10 mil reais por dia. Vamos dizer que esse barzinho siga aqui todo esse planejamento dessa crise e consiga sair dessa. Vocês acham mesmo que no primeiro dia, pós o day after, eles vão vender 10 mil? Não vai. Essa retomada vai ser lenta. Primeiro que está todo mundo em casa e sem dinheiro, a maioria das pessoas. Segundo que as pessoas vão voltar a consumir os itens. Existe uma lista, né, de curva A, B, C e D de itens de primeira, segunda e terceira necessidade. E as pessoas querem estar de volta nas ruas. Esse barzinho vai ter público, mas não vai ser igual como antes. Aí o que ele poderia fazer enquanto ele estava fechado?
desenvolver serviços que talvez ele nunca tenha visto a necessidade. Como, por exemplo, ele tem estoque de cerveja, com certeza ele tem estoque de cerveja, porque ele foi pego de surpresa. Então ele ia já funcionar na sexta, no sábado e no domingo, o decreto veio durante a semana, ele tem estoque. Ele tem cozinha, porque eles servem cardápios de petisco. E aí o que ele pode fazer? Um delivery de cerveja e petisco. Olha lá, ele abre uma live, sexta-feira à noite, 8 horas, sábado, ou sei lá, segunda ou terça, tá todo mundo em casa, né? Ele abre uma live aí colocando um show, alguma coisa em vídeo já gravada, e ele diz, olha gente, vamos fazer uma promoção, happy hour, quem pedir de 6 às 8, desconto tal. Tem que ter essa cabeça para se reinventar. E pode ser que pós-shutdown, ele volte a abrir o salão dele, ele volte a ter o comércio dele e ele não perca aquela aba do produção em delivery que ele ficou durante a quarentena. Todas essas soluções são extremamente importantes. Eu aconselho que você faça isso acompanhada de um profissional, acompanhada de um especialista. Não tenho o objetivo de esgotar o assunto aqui. Coloquem, eu vou deixar esse vídeo disponível. Espero que seja útil. Muito obrigada.